Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Ó, chegamos na metade da fase de liga da Liga dos Campeões depois dos jogos que aconteceram nessa quarta-feira e olha, a tabela de classificação nos deixa já algumas pistas de como pode terminar essa fase de Liga da Champions. Ainda faltam 4 jogos para todo mundo. Alguns times perigam bastante e outros vão ser beneficiados de certa forma pelo caminho que tiveram lá no sorteio, quando foi definido o caminho de cada equipe. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a vitória do Atlético de Madrid para cima do PSG, coisa louca, e vou trazer para vocês também como é que tá a tabela de classificação, o que a gente pode esperar das próximas 4 rodadas que vem pela frente, surpresas, enfim, trazer um geralzão dessa fase de liga da Liga dos Campeões. Antes de mais nada, dá sempre aquele pedido, né? Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Bom, tudo é muito novo nessa Champions, né? Essa fase de liga, onde a gente tem uma grande tabela de pontos corridos que vai definir os 8 primeiros classificados dessa tabela vão direto para as oitavas de final. Do 9 ao 24 se classificam para um playoff, no qual a gente vai ter um sorteio dos 16 primeiros, do 9 ao 16 enfrentam do 17 ao 24. E aí a gente vai ter 8 vagas, as restantes 8 vagas para as oitavas de final. E quem ficou do 25 para baixo está eliminado da Champions. Neste momento, o primeiro time que está do 25 para baixo é o PSG. O PSG, que foi derrotado para o Atlético de Madrid no último minuto, no último lance do jogo. Um jogo no qual o melhor jogador do Atlético de Madrid foi o Oblak, que apareceu bastante na partida, inclusive antes do Ángel Correa marcar o 2-1 para o Atlético de Madrid na partida, o PSG quase fez o 2-1 no Atlético e contou com um grande Jean Oblak, que fez várias defesas e não deixou o PSG, que tinha ido para cima no final do jogo, chegar no 2-1 e o Atlético venceu o PSG por 2-1 lá no Parque dos Príncipes e conseguiu a sua segunda vitória nessa Liga dos Campeões, portanto, também chegou aos 6 pontos. Um Atlético de Madrid que a gente já dizia é um time que tá perdidaço ainda na temporada, a gente tá vendo muito pouca coisa dos 200 milhões investidos, o time não consegue encaixar. Hoje outro jogo ruim do Griezmann, que continua sendo o faro dessa equipe, mas é um time que tem essa característica de acreditar até o final, principalmente em cenários como o Parque dos Príncipes contra o PSG. O Atlético de Madrid fez isso contra o Manchester City, lá em Manchester, no Old Trafford contra o Manchester United, no Stamford Bridge contra o Chelsea. Quando vê o cenário da Champions, um estádio, né, grande contra um rival grande, um jogo grande, mesmo não fazendo uma grande partida, o Atlético se entrega muito ao jogo, né? E aí conseguiu, com o gol do Ángel Correa, que também é um negócio impressionante, como ele consegue marcar gols decisivos, saindo do banco de reservas com o Atlético de Madrid. E o Atlético consegue essa vitória importantíssima, uma vitória que complica a vida do PSG. O PSG que tem talvez o pior caminho dessa Liga dos Campeões, só vai fazer mais um jogo em casa e é contra o Manchester City. Ainda pega o Bayern de Munique, enfim, o caminho do PSG é o pior e ele está na pior posição possível entre todos os grandes. Porque nesse momento está em 25º, portanto, está fora da zona de classificação para os playoffs da Champions. A situação do PSG é complicada pela tabela, depois dessas 4 primeiras rodadas, e pelo caminho que tem pela frente. Bom, um resumão da tabela de classificação para vocês. Os 8 primeiros. Só tem um time 100% na Champions. Esse time, como diz Fred Caldeira, é o Liverpool, que é líder da Premier League e também é líder da Liga dos Campeões. É o único time que venceu todos os jogos. E atenção, é o rival do Real Madrid na próxima rodada. O caminho do Real Madrid já vou falar, porque entre os espanhóis, para mim, o que resta para o Real Madrid é o caminho mais complicado.
Atlético de Madrid e Barcelona, bom, Barcelona é outro caso, tem caminhos mais fáceis. Eu nem tô contando o Girona, porque o Girona tá lá tá lá abaixo dos 25 lá, foi goleado pelo PSV. O Girona eu já considero que não vai ter possibilidade de classificação para os playoffs, apesar de ter feito... Quantos pontos o Girona fez? 3 pontos, né? Tem uma vitória. O ponto é que as sensações são ruins e os adversários que o Girona tem pela frente ainda são muito complicados, então não acredito que o Girona vá conseguir se classificar para o playoff, então eu foco um pouquinho mais nos outros 3 espanhóis aqui nesse vídeo, mas também fazendo um apanhadão dessa tabela de classificação. Como eu dizia, quem lidera a tabela de classificação da fase de Liga da Champions é o Liverpool, 100%, 12 pontos, tá? Pode ser, a gente ainda não sabe com quantos, assim, não tem a certeza de quantos pontos um time precisa para estar garantido entre os 8. Mas se fala em 15 ou 16. Ou seja, se o Liverpool vence o Real Madrid na próxima rodada, praticamente já se garante entre os 8 primeiros, já se garante classificação direta para as oitavas de final. Então o jogo, além do contexto Real Madrid, pro Liverpool pode significar já colocar um pé quase firme nas oitavas de final e evitar ter que disputar os 2 jogos do playoff, que os times que têm muitos jogos no calendário, o objetivo é ficar entre os 8, justamente para evitar ter que jogar 2 partidas a mais. Porém, vai ter uma galera dos times grandes que vai estar no playoff, não vai ter alternativa. Bom, o Liverpool lidera com 12 pontos, aí a gente tem 4 times na sequência com 10 pontos, lembrando que o critério de colocação na tabela é o saldo de gols. Sporting de Portugal, que vamos ver como é que fica esse Sporting depois da saída do Rubem Amorim, que fez o último jogo dele na goleada contra o Manchester City. O Mônaco, que a gente já falava que era um time que podia incomodar e realmente está incomodando. A grande novidade, a grande surpresa dessa Champions, que é o Brest, que eu acho que está em 11º no Campeonato Francês, ou em 10º no Campeonato Francês, e tá na zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions com 10 pontos conquistados, o Brest, que é a grande surpresa. E a Inter, que conseguiu vencer o Arsenal nessa rodada. Então a gente tem Liverpool, que tá com um pé e meio na classificação para as oitavas, Sporting, Mônaco, Brest e Inter com 10 pontos, ou seja, ainda não perderam nessa Champions. E aí a gente tem 3 times com 9 pontos. O Barcelona, que vai de goleada em goleada depois que perdeu o primeiro jogo pro Mônaco, só goleia, e tem o melhor ataque dessa Champions, 15 gols marcados em 4 partidas. O Dortmund e o Aston Villa que não conseguiu se manter aí no mesmo lugar que o Liverpool, era um time que podia estar 100%, mas acabou perdendo bizarro aí a derrota do Aston Villa nessa rodada. Então, com 9 pontos, a gente tem outros 3 times. Esses são os 9 primeiros. Liverpool, Sporting, Mônaco, Brest, Inter, Barcelona, Dortmund e Aston Villa seriam os primeiros, os classificados diretamente para as oitavas de final. Lembrando que a gente está no meio da rodada da fase de liga. São 8 jogos. Então já foram 4, tem mais 4 pela frente. Depois, do 9º ao 16º, que são, em teoria, os que decidem o playoff em casa, né? A gente tem um time com 8 pontos, que é a Atalanta, com 7 pontos. O Manchester City, a Juventus, o Arsenal, o Leverkusen, o Lille. O Lille que venceu o Real Madrid, venceu o Atlético de Madrid, empatou com a Juventus nessa rodada. O Celtic e o Dinamo. Então, são Atalanta com 8, todos esses com 7 que estão entre o 9º e o 16º. Aí é onde mais varia, tá? Na real, varia, cada rodada varia bastante, mas aí eu acho que é entre o 9º e o 24º onde mais varia. Do 27º ao 24º, a gente tem a galera com 6 pontos, que aí tem um monte de time. Bayern, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Clube Brugge e Atlético de Madrid, que conseguiu vencer o PSG. Então, toda essa galera aí tá do 17º ao 23º, toda essa galera com 6. E em 24º, a gente tem o PSV com 5 pontos, o PSV que goleou o Girona. O restante dos 12 times seriam eliminados da Champions, né? Repetindo de novo, a gente tá na metade dessa fase de liga. Que seriam
PSG, Sparta de Praga, Strasbourg, PSG, Sparta Praga, Stuttgart, Shakhtar, Girona, Salzburg e Bolonha. E aí a gente tem 5 times que não pontuaram ainda na Champions e que praticamente, esse sim, é impossível pensar em classificação. Entre os 8 é impossível. E entre os 16 teria que vencer praticamente todos os jogos para realmente ter possibilidades de estar, ou fazer bastante pontos, né? Que é o Bratislava, o Estrela Vermelha, o Young Boys, o Sturm Graz e, para mim, a grande decepção dessa Champions, que é o Leipzig. O Salzburg também estava com 0 pontos, mas conseguiu vencer e pontuou nessa rodada. Mas o Leipzig está com 0 pontos, nenhum ponto pro Leipzig. É a grande decepção e o Brest talvez seja a grande surpresa porque está no lado oposto. Essa é a tabela de classificação da fase de Liga da Liga dos Campeões até a metade dessa fase de Liga, né? A gente tem mais 4 jogos pela frente. E aí, analisando os 3 espanhóis que na minha opinião, tenho possibilidade de estar nos playoffs e eu acho que um ou talvez mais de um possa estar entre os 8. E aí eu já disse que eu tiro o Girona dessa conta porque eu não acho que o Girona vai conseguir classificar para o playoff. Os caminhos, porque agora é muito importante quem serão os rivais que os times vão enfrentar pensando em estar entre os 8 e pensando em estar no playoff. O Barcelona, que é o melhor espanhol na Champions nesse momento, que tem 9 pontos e, como eu disse, é o time mais goleador dessa Liga dos Campeões e está em 6º. O Barça enfrenta nas próximas 4 rodadas. Recebe o Brest em casa, que em teoria se diz que é um jogo acessível, mas pelo que o Brest está fazendo nessa Champions já veremos. Mas enfim, para o Barça em casa é acessível. Joga fora contra o Dortmund e contra o Benfica, que não são jogos fáceis. Mas se o Barcelona conseguir manter o ritmo que vem tendo, eu acho que vai ganhar, pode até ganhar dos 2. Porque realmente o Barça tá jogando muito, tá marcando muito gol e tá deixando todos os rivais impedidos. Então eu acho que tem grandes possibilidades de conseguir vencer os 2. E depois termina a fase de Liga da Champions, enfrentando a Atalanta fora de casa, que talvez, que é um jogo complicado. A tabela do Barça, o caminho do Barça não é fácil, mas o momento do Barça faz acreditar que ele é favorito contra todos eles. Nesse momento, o Brest, que o Barça recebe em casa, é 4º. O Dortmund, que o Barça viaja para enfrentar, é 7º. O Benfica, que o Barça viaja para enfrentar, é 19º. E a Atalanta, que o Barça recebe em casa, é 9º. Então, assim, não são Dortmund, Benfica e Atalanta, não são rivais super acessíveis. Mas que nesse momento nos faz acreditar que esse Barcelona de agora pode vencer os 3 sem nenhum grande problema. Atlético de Madrid. Para mim, o Atlético de Madrid O Barça tem um caminho acessível e o Atlético de Madrid tem talvez o caminho mais fácil. Porque o jogo mais complicado fora de casa para o Atlético de Madrid era contra o PSG. E o Atlético conseguiu vencer. Foi goleado para o Benfica fora de casa, perdeu em casa para o Lille, mas conseguiu vencer o PSG fora de casa, que são 3 pontos importantíssimos para o Atlético de Madrid. Que agora tem pela frente 4 jogos. Fora de casa contra o Sparta, que está lá embaixo na tabela de classificação, 26º. Em casa contra o Bratislava, que até agora não pontuou. Depois em casa contra o Leverkusen, que é 13º. Esse é o pior jogo entre os 4 para o Atlético de Madrid, o rival mais complicado. E depois joga fora de casa contra o Salzburg, que já deve estar desclassificado talvez da Champions, ou não sei se nem vai estar brigando nessa última rodada. Então, o Barça é o melhor espanhol nesse momento, tem um caminho acessível e se continuar jogando como tá, eu acho que vai estar entre os 8. O Atlético de Madrid tem um caminho mais fácil, nesse momento tá entre os 24. Mas é um time que costuma ir melhor contra rivais mais complicados do que contra rivais mais acessíveis. Mas enfim, em teoria vai conseguir a classificação para os playoffs. E se conseguir vencer todo mundo, talvez entre os 8. Vencer todo mundo é difícil, mas conseguir fazer muitos pontos, talvez possa estar entre os 8, porque o caminho não é complicado. E o Real Madrid, que tem o pior caminho entre os 3 espanhóis com possibilidade de classificação. O Real Madrid é 16º, já jogou 3 jogos no Bernabéu, então só tem mais um jogo em casa, que é contra o adversário mais fácil, que é o Salzburg, que ainda não pontuou nessa Champions.
Mas os 3 fora de casa são: primeiro, próxima rodada contra o Liverpool, que ainda não perdeu nessa Champions, que ganhou todos os jogos. Depois, contra a Atalanta, que é oitava ou nona. Atalanta é nona agora, oitava? Nona, Atalanta. Tem 8 pontos, é nona. Fora contra a Atalanta. Depois recebe o Salzburg no Bernabéu e fecha a Champions contra o Brest fora de casa. O Real Madrid, o objetivo do Real Madrid é estar entre os 8, né? Pra estar entre os 8, não pode mais tropeçar. Não pode mais tropeçar. Tá proibido perder, tem que pontuar em todos os jogos. Porque nesse momento tem 6 pontos. Pra classificar, em teoria, entre os 8 tem que ter uns 15, que é mais ou menos o cálculo que se tá fazendo. Então, tem que vencer obrigatoriamente mais 2 jogos. E depois, não, teria que vencer 3. Porque com mais 2 vai a 14, não chega aos 15. Cara, o Real Madrid tem muito difícil estar entre os 8, na verdade. Vai ter que fazer o que não fez até agora na temporada pra pontuar contra o Liverpool. Acho que contra o Liverpool o objetivo é pontuar, porque vencer o Liverpool em Anfield, o Real Madrid já fez. Mas acho que esse Real Madrid é diferente daquele. Pode, mas tem que mudar muita coisa pra isso acontecer. O objetivo tem que ser pontuar contra o Liverpool, tem que vencer a Atalanta, tem que vencer bem o Salzburg, tem que vencer o Brest. Aí dá pra pensar em estar entre os 8. Mas se não, o Real Madrid vai ter que brigar, vai ter que jogar as 2 partidas de playoff lá, né, em fevereiro. Essa Champions é muito louca. A gente tem muitas dúvidas ainda de como é que vai ser, mas não dá pra negar que parece que tá divertido. Pelo menos olhando a tabela de classificação, que fica mudando. Que a gente tem, nesse momento, entre os 8 classificados de forma direta para as oitavas, o Brest, o Mônaco, o Sporting, que tá fora, um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City, uma Juventus, fora, tô dizendo, que não estão classificados diretos, né, que estão nos playoffs. Se toda essa galera aí, imagina que os playoffs fossem hoje, ia ser Atalanta, City, Juventus, Arsenal, Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo contra Bayern, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Clube Bruges, Atlético e PSV. Caraca, ia ter uns playoffs, podia dar uns baita jogos no playoffs, né? Nos playoffs. Então, essa Champions é tudo uma novidade. Eu acho que a gente esperava grandes jogos por rodada e tá nos entregando grandes jogos por rodada, tá nos entregando surpresas e vai ser difícil para todos os favoritos se classificarem entre os 8. Vai ter muitos que não vão estar ali e muitos que vão ter que disputar o playoff. Então, essa Champions está sendo, no mínimo, interessante. Agora vem as 4 rodadas finais pela frente, que começam depois da data FIFA. Barcelona recebe o Brest em casa, dos espanhóis, né? E, repito, não tô contando o Girona, porque o Girona, realmente a situação do Girona é muito complicada. Até vou trazer a tabela do Girona aqui, mas, assim, só venceu um jogo até agora e tem o Sturm Graz fora de casa, o Liverpool em casa, o Milan fora de casa e o Arsenal em casa. Então, assim, o Sturm Graz acho que até dá pra pontuar, mas, assim, contra o Liverpool, contra o Milan e contra o Arsenal, que vão estar brigando por classificar entre os 8. A situação do Girona é muito complicada, então eu já até tiro da conta, como eu falei. Próxima rodada para o Barcelona, enfrenta o Brest em casa. Próxima rodada para o Atlético de Madrid, viaja para enfrentar o Sparta Praga. E próxima rodada para o Real Madrid, enfrenta o Liverpool em Anfield. Nossa Senhora, esse jogo. Ai, Champions, você está muito louca. Você está muito louca! Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like, os comentários por aqui. E eu volto nos próximos dias com mais vídeo para vocês. Beijo!